das aulas. Bom, então vamos lá, gente. Hoje a gente ouviu uma música do Samuel Messias, que fala sobre que o nome é Todavia me alegrarei, me alegrarei. Meu Deus do céu, tô com problema. E eu fiquei pensando sobre como a vida é cíclica, né? A vida é cíclica. Nem sempre a gente vai conseguir estar em cima em tudo, nem sempre a gente vai conseguir estar a gente vai conseguir estar fazendo sucesso em tudo, conseguindo estar no nosso melhor em tudo. Então é cíclica. E eu lembrei daquele testemunho, né, de uma menina que tentou se suicidar, que eu vi na internet, da menina que tentou se suicidar e entrou um médico no quarto dela e pegou e falou assim, por que que você tentou se suicidar? E perguntou, né? E ela pegou e falou assim, porque a vida não faz sentido para mim. E aí esse médico pegou e falou assim para ela, mas a vida é assim, mostrou para ela os batimentos cardíacos. A vida é assim, uma hora você está em cima, outra embaixo, outra em cima, outra embaixo. Se sempre for assim, você morre. Então, mostrando, né, que realmente a vida é cíclica, em cima, embaixo, em cima, embaixo. É assim, né? Ó, os batimentos cardíacos, cima, embaixo. Se tiver assim, você está morto. E aí, depois ela começou a chorar. E quando ela pediu para a enfermeira para falar de novo com esse médico, a enfermeira pegou e falou assim: Não, mas nenhum médico passou aqui. E a enfermeira, ela pegou e falou assim: Não, passou sim. Ela falou assim: Eu estava aqui no corredor, nenhum médico passou aqui. Então, ela chegou à conclusão de que foi um anjo que foi ali falar com ela, de que falou ali que a vida é cíclica, né? De que uma hora está em cima e está embaixo. E eu fiquei pensando, né, quando eu escolhi aqui esse hino para colocar. Então, olha aqui o que fala: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aí fala: eu creio, eu creio. E é verdade, quantas vezes eu já dormi à noite chorando e de manhã eu estava muito mais aliviada, eu estava mais calma, né? Como o nosso coração, como, como uma noite de sono pode curar a nossa alma, pode melhorar tudo, né? Uma noite de sono é um presente que Deus pode nos dar, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ou seja, não importa se você tenha frutos, não importa se a árvore dê frutos, não importa se o que você esteja fazendo dê frutos, você tem que se alegrar, você tem que se alegrar, né? Você tem que estar alegre. Esse é o nosso tema de hoje, a alegria, né? Aqui, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito Santo é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Ou seja, a alegria também está aqui. É um dos frutos. Eu acho que eu cortei, mas, mas também é um dos frutos, né, do Espírito Santo, né? É, eu acho que eu não coloquei o complemento do versículo. Mas o que que significa isso? Né? Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a ser mudado de dentro para fora. E o fruto do Espírito Santo, ele não fala frutos, né? Ele fala fruto. Você quer falar sobre isso ou quer o fruto? Não, não vou nem chamar a Kel, porque a Kel tá cansada hoje. A Kel está só de ouvinte hoje.
Então, o fruto do Espírito, né? Ou seja, o Espírito Santo vem e o fruto vem com ele, ou seja, essa mudança começa a acontecer de dentro para fora. E a alegria é do é uma das questões que vem de dentro para fora, tá? E essa alegria, ela tem que ela vem de dentro para fora e ela não é circunstancial. Ela é uma alegria, ela é uma alegria que ela é sobre-humana. Ela é uma alegria que não é a mesma alegria de você simplesmente ganhar um carro, de você ganhar um presente, de você. Não, ela é uma alegria que ela não tem circunstância. Ela é uma alegria que você vai estar feliz, que você vai estar contente, independente do que aconteça com você. Porque o amor, ele é uma decisão. A gente decide amar. Então, não é fácil amar. Às vezes, a gente precisa decidir amar as pessoas constantemente, todos os dias. O nosso cônjuge, por exemplo, né? Às vezes a gente quer, né? Mas a gente precisa decidir amar. Então, a alegria também. Às vezes, a gente está ali cansada, a gente está ali abatido, mas nós controlamos os nossos sentimentos. Nós precisamos ser racionais em controlar os nossos sentimentos. E nós precisamos decidir o que nós vamos sentir. E nós precisamos, se nós conseguimos decidir quem nós amamos, nós precisamos decidir que nós vamos viver em alegria, que nós vamos acordar alegres, que nós seremos alegres. Mas isso não é demagogia? Se eu não estou alegre, eu tenho que viver o que eu sinto. Não, não é assim, e eu vou explicar para vocês ao longo do que eu vou falar aqui o porquê. Opa, então vamos lá. Olha o que diz Salmos 32:11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Exultai-vos, todos vós que sois retos de coração. Olha isso. Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. O que é esse verbo aqui? Quando você estiver lendo a Bíblia, toda vez que um verbo estiver no imperativo, não sei se vocês entendem muito de português, mas o que é um verbo? O que é um verbo no imperativo? Um verbo no imperativo é um verbo que manda, quando eu mando. Então, eu posso, um verbo no passado, um verbo no presente, um verbo no infinitivo, fazer, um verbo no presente, eu faço, um verbo no passado, eu fiz. Agora, um verbo no imperativo, faça. O que quer dizer um verbo no imperativo? Eu estou mandando. Mandando. Então, todas as vezes que você tiver um verbo no imperativo na Bíblia, você tem um mandamento. Você não tem alguém que está dando um conselho, não, você tem mais um mandamento. Então, né, não são só aqueles amai o próximo como a ti mesmo. Não. Então, aqui, quando a Bíblia, quando ele fala aqui, ó, em Salmos 32:11, a Bíblia, né, é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, exultai. Isso é um mandamento, tá? Porque ele está no imperativo. Então, aqui, Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele está como se estivesse mandando, ordenando o que você tem que fazer. Né? Opa! Então, olha aqui. Alegrai-vos está no modo imperativo, é uma ordem. Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. Então, o que é aqui, ó? Regozijar. Regozijar. Define a palavra regozijo como grande satisfação, contentar-se. O que é exultar? Experimentar e exprimir grande alegria. Então, assim, olha isso, ele está falando 3 vezes a mesma coisa, porque alegrar
Regozijar e exultar é praticamente a mesma coisa. Não é praticamente, é a mesma coisa. Alegrar, regozijar e exultar é a mesma coisa. É exprimir grande alegria, é mostrar grande satisfação, alegrar. Então, é mostrar grande satisfação, é estar alegre. Então, todas elas no imperativo, certo? Por que será, né? Davi, um homem sábio, um homem justo perante, com o coração reto perante o Senhor, né? Deu uma ordem dessa, né? Porque ele sabia o que estar alegre trazia para a vida dele, né? Ele era um rei, ele sabia a importância de estar alegre, né? E olha que muitas vezes ali Davi também ele lamentou, né? Ai, gente, não tá bom aqui esse negócio, ele tá indo. Blu, blu, blu. Mas aí, como que a gente fica alegre nesse mundo, né? Que o mundo jaz no maligno, que a gente tem um monte de aflição, porque a gente tem um monte de boleto para pagar, que a vida é difícil, porque tem um monte de gente falando mal da gente, porque tem gente com inveja da gente, porque às vezes a gente fica doente, porque às vezes a gente tem problema de saúde, e é uma problemeira, né? Gente, só uma pergunta, vocês estão vendo a minha tela? Tô É, sim. tá. A minha tela com a apresentação, né? Mas como ficar alegre nesse mundo? Aí Tá. só complementando o que você falou, né? Desemprego. Isso, desemprego, problemas financeiros, é tanto problema. Como que a gente fica alegre nesse mundo? Primeiro, né? Lembre que a alegria é uma decisão, né? Segundo, a alegria não pode estar baseado em circunstâncias, tá? Primeira coisa, nós temos que ficar alegres com a nossa salvação, tá? Nós temos que ficar alegres com a esperança que nós viveremos o céu, que nós viveremos a eternidade. Porque o que é 70, 80, 90 anos aqui perante a eternidade? Claro, mas eu estou sofrendo aqui, ok. Só que, se você não ficar alegre, o que eu vou te mostrar aqui é que se você não ficar alegre, você vai sofrer mais ainda, tá? Então, ai, gente, olha aqui, a alegria é um mandamento do Senhor, assim como qualquer outro mandamento. E ela vem como um fruto do Espírito. Você se aproxima de Deus, né? O Espírito Santo ele vem habitar dentro de você e a alegria ela começa a vir de dentro para fora, sem depender das circunstâncias. Então, começa a se aproximar de Deus. Eu falei na semana passada que você se aproxima de Deus e Ele vai se aproximar de você. E aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar dentro da sua vida. E aí você vai começar a perceber que coisas que te faziam, coisas que te faziam feliz antes, não vão te fazer mais feliz hoje, né? Hoje, por exemplo, eu vi um post na internet, né, de algumas coisas passadas que eu vivia que eu vivi no passado, e eu pensei, uau, né? Como eu tinha feito esse negócio da alegria, eu falei, uau, agora eu realmente entendi o que é alegria. Eu estava perdida, eu estava caminhando no caminho errado. Eu não estava caminhando para o caminho de uma felicidade realmente genuína, de algo que realmente iria me trazer bons frutos, de algo que era algo tão supérfluo, era algo que iria me trazer tristeza ali no fim da vida, sabe? Que não tinha estrutura, sabe? Sabe aquela casa que não tinha uma boa estrutura, aquela árvore que não tinha raízes? Eu tinha plantado uma árvore que não tinha raízes, sabe? Mas Deus, ele derrubou a árvore, e aí eu fiquei arrasada porque ele derrubou a árvore.
né? Só que ele via que a árvore não tinha raízes. E, na verdade, era eu mesma que estava sem raízes, né? Ele foi me desconstruindo para construir uma Ruth com mais raízes, uma Ruth com mais estrutura, uma Ruth com mais sentido, né? Então, olha lá o que a Bíblia fala sobre a alegria. Alegrem-se, quer dizer, tem outros, eu peguei só alguns versículos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Ai, gente! E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, né? Então, nós também temos a alegria do Senhor que nos fortalece. Se falta alegria aí do Senhor, se falta alegria em você, conte com a alegria do Senhor, né? Conte com a alegria dele. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Continuando aqui. A alegria também é uma decisão diária. Nós decidimos como sentimos. Falei para vocês, às vezes, a gente acorda de manhã e a gente não está muito bem, mas nós controlamos os nossos sentimentos. E é através dos nossos sentimentos que a gente tem a vida que a gente quer ter. Então, nós podemos decidir o que nós queremos sentir. E através do que nós sentimos, nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos nosso corpo e nós mudamos completamente, sabe? Já teve dias que eu estava cansada, eu estava, sabe? Não tem nada melhor do que como você ali começar a colocar coisas diferentes ali na sua cabeça, começar a pensar diferente e, de repente, tudo parece mudar, né? Tudo parece mudar. Muda aqui o que você começa a pensar e tudo começa a mudar. O seu corpo começa a mudar, os seus... Porque, gente, a alegria também, o sentimento de alegria também traz endorfina. Traz endorfina, é uma questão hormonal. Então, como será que eu também posso trazer endorfina, né? Então, coloca aí um hino, começa a louvar a Deus, começa a sentir a presença de Deus, começa a ler a Bíblia, começa que vai vir aí uma alegria de dentro para fora, vai mexer com seus hormônios, vai vir uma alegria sobrenatural, vai vir uma alegria sobre-humana, algo que você não vai poder explicar. Testa aí, depois me diz. E daí, eu já tinha mostrado para vocês, ai, gente, essa escala de Hawkins aqui, né? Isso aqui, gente, é ciência, tá? Foram cientistas que mediram os sentimentos e a frequência das ondas, porque, né? Tudo emite onda, tudo, né? Tipo, ó, nosso celular, né? Você consegue falar no celular porque emite ondas, tá? Então, te ligam aqui porque existem ondas, né? Então, tudo emite ondas. A forma como você sente também emite ondas, né? O seu coração emite ondas. Então, olha aqui, vergonha, a frequência da onda é de 20 MHz. E olha a alegria, 540 MHz. Ela está próxima da paz e da iluminação, ou seja, ela está lá em cima, uma das últimas, né? Então, a Bíblia, gente, é um livro de sabedoria, é um livro muito, né,
muito sábio, porque quando, né, quando Davi fala, alegrem-se, alegrem-se, quando Jesus fala também para você se alegrar, né? Quando a Bíblia fala, né, em vários versículos, quando Paulo fala para você se alegrar, é porque eles já sabem da consequência que tem a alegria na tua vida. Então, olha aqui, sabe o que acontece quando você se alegra, quando você está numa frequência de uma onda de 540 megahertz? Você, pá, ai, gente, você, quanto mais alegres, mais perto estaremos de manifestar o reino dos céus aqui na terra, através do que a gente pensa e do que a gente fala, né? Lembra que eu falei para vocês que que o reino dos céus, né? Ele está olha lá, deixa eu pegar o versículo aqui para vocês que eu não coloquei aqui. Deixa eu pegar aqui. Em Mateus ou Lucas? Lucas 17, 21. Vou ler o 20 e 21. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus está dentro de nós, do nosso coração. O reino de Deus está dentro de nós. Isso está escrito em Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21. Certo? Então, lembra que eu falei que nós cristãos precisamos manifestar o reino de Deus aqui na terra. Como que nós entramos na frequência para manifestar o reino de Deus aqui na terra? Em alegria, em paz, em contentamento, em todas as frequências mais altas. Então, nós precisamos, cristãos, andar em alegria, independente do que estiver acontecendo. Porque quanto com mais raiva você tiver, com mais medo você tiver, com mais remorso, com mais falta de perdão você tiver, mais distante você estará do reino, de manifestar o reino de Deus, certo? Claro, o reino de Deus estará aí dentro de vocês, né? Porque está aqui na Bíblia. Só que você não vai conseguir manifestar ele na terra. Ou seja, será que se você for orar por cura, você vai manifestar a cura? Será que se você for pensar em algumas coisas, essa coisa vai acontecer? Será que se você falar, isso vai acontecer? Será que a sua oração, ela vai acontecer? É isso, tá? Então, vamos lá. A ausência de resultados causa problemas, né? A gente não tem resultado, dá problema. Aí eu vou questionar vocês. Quais são as suas sombras? Quais são as sombras aí dentro de vocês? O que dói aí dentro de vocês? Quais são as suas sombras? O que está reprimido aí dentro de vocês? O que vocês gostam? O que vocês guardam aí reprimido dentro de vocês? Que vocês pensam só vocês e Deus aí dentro de vocês. Tudo isso causa ausência de alegria, né? Por que a gente não consegue ser alegre, né? Por quê? Porque, na maioria das vezes, são modelos que não deixam a gente, modelos que a sociedade cria para a gente, que a gente tem que viver. E aí a gente tem que viver naquele modelo e a gente não se permite fazer diferente, não se permite. A gente não se permite ser feliz diferente, né? Por exemplo,
eu tenho que ter, falam para mim que eu tenho que trabalhar numa empresa, no mundo corporativo, e aquilo me faz mal, aquilo, suportar a forma como o meu chefe me trata me faz muito mal, mas eu trabalho pelo dinheiro, eu coloco na minha cabeça que eu preciso do dinheiro, eu coloco na minha cabeça que eu preciso daquilo. Por quê? Porque eu coloquei aquele modelo mental na minha cabeça que é assim que eu preciso viver. E aí eu fico reprimindo a libertação de sair daquilo e realmente procurar qual é o sentido da minha vida, o porquê que eu realmente estou aqui, de me fazer as perguntas certas, de saber o porquê realmente, por que será, o que será que Deus quer que eu faça? As pessoas não se perguntam, será que eu tenho uma missão aqui na Terra? Por que será que eu tô, o que será que eu estou fazendo aqui? O que será que vai me fazer feliz? O que será que, que, que eu tenho que fazer? O que será que vai me deixar contente? Certo? Então, o que eu convido vocês a fazerem hoje é voltar para o simples, né? Quando eu saí do mundo corporativo, por exemplo, e eu fui passar 6 meses viajando pela Ásia, eu fui para lugares muito simples, onde tinham pessoas muito pobres. Mas a cultura asiática, lá do outro lado do mundo, me surpreendeu. Me surpreendeu, sabe por quê? Me surpreendeu porque eles buscam coisas diferentes. Claro, né? Em alguns países, eles buscam coisas completamente diferentes. Eles buscam a simplicidade da vida, sabe? É, eles buscam. Eu fui para lugares assim, ó, exatamente como está aqui, sabe? Para lugares onde as pessoas ainda vivem do campo, onde as pessoas, onde também tem isso aqui no Brasil, né? Mas assim, é, a gente aqui desvaloriza tanto quando a gente vê isso, né? E lá, isso aqui, esse tipo de coisa é super, super valorizado, né? Os monges que largam tudo para ir fazer, ficar lá, são super valorizados. E aqui, todo mundo que decide viver para Cristo é louco, né? Mas será que essas pessoas não estão tomando a decisão correta de viver uma vida, de viver a vida que elas acreditam? Porque, na verdade, a vida correta que você tem que viver é a vida que você acredita que é a correta, é a vida que vai te fazer feliz. Porque, às vezes, talvez a vida que vai te fazer feliz não é a vida que vai provar para os outros que você pode alguma coisa, que vai provar para os outros que você tem alguma coisa, né? E aí, conforme eu estava desenvolvendo aqui o que falar, né? Eu fui escrevendo algumas coisas aqui, né? É, pensando em algumas coisas. Por que que a gente trabalha por dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro, mas por que que a gente não vive uma vida mais simples? Por que que a gente não vai morar numa cidade mais simples, no interior, que gaste menos? Por que que a gente compra para mostrar um poder só para a gente se sentir aceito? Por que que a gente se relaciona com outras pessoas só porque a gente não consegue ficar sozinho? E por que que a gente não procura um parceiro pensando numa missão maior que a gente tem para cumprir aqui na Terra? Por que que a gente vive por viver? A gente não pensa num propósito, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui, né? Por que que a gente vive sonhos supérfluos, não vive legado, né? Eu estava conversando com a minha terapeuta e falando sobre quadro dos sonhos, né? E ela estava me explicando que a maioria das pessoas, elas fazem quadro dos sonhos, elas colocam lá uma casa, um carro,
uma isso, uma aquilo. Isso não é um quadro dos sonhos. Isso é uma consequência. Um quadro dos sonhos precisa ser um legado. Qual é o legado que você vai trazer para essa terra? O que você vai trazer para essa terra? E como consequência vai vir a casa, vai vir o carro, vai vir todo o resto, né? Porque a gente está vivendo uma vida muito egoísta. Eu sonho com o meu carro, a minha casa, é a minha família, a minha roupa, é meu, tudo eu, né? Só meu ego, meu umbigo, né? Enquanto isso, olha aqui, mais de 6 bilhões de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia, né? Enquanto isso, tem criancinhas aí comendo lixo, sem ter o que comer, sendo abusadas, e a gente não faz nada a respeito, e a gente não está nem aí, porque a gente só quer saber da nossa casa, a gente só quer saber do nosso próprio umbigo, né? E se o sonho da nossa vida fosse mudar um pouco a nossa sociedade, mudar um pouco as pessoas que estão à nossa volta, mudar um pouco, ajudar um pouco as pessoas que estão à nossa volta. Não precisa nem ser mudar isso aqui. Talvez isso aqui seja muito para você, mas e ajudar o seu próximo, ajudar as pessoas que estão aí na sua volta? Não só pensar no nosso próprio umbigo, no seu próprio umbigo, tá? E quando eu falo isso, eu não falo isso só para vocês, eu falo isso para mim mesma, tá? Então, será que a sua vida teria sentido? Você seria mais feliz e você teria alegria se você acordasse todos os dias pensando no seu próximo e pensando que o maior ativo de Deus são pessoas e não coisas? O maior ativo de Deus são pessoas e não coisas. Que ele simplesmente deu o filho dele, o único filho dele, para morrer a, em seu favor. E o que você faz para outras pessoas? Você reclama das coisas que você não tem, ao invés de ficar alegre, feliz, para as coisas virem. Então, assim, quando a gente vibra, quando a nossa frequência está alta, a prosperidade virá. Quando a gente se preocupar com as coisas que preocupam a Deus, que preocupam ao Senhor, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, entendeu? Então, quando as nossas preocupações forem, vou ser canal de Deus, eu preciso mudar esse mundo, eu preciso fazer alguma coisa a esse respeito, as demais coisas vão ser modificadas, as demais coisas vão ser preenchidas na sua vida e vão ser automaticamente preenchidas na sua vida. Então, a alegria sobre-humana virá quando você parar de se preocupar com os próprios problemas e focar em resolver os problemas de Deus, do mundo, da sua sociedade. Daí você terá alegria. E com a alegria virá prosperidade e tudo que você precisar. Você sentirá uma alegria que vai vir de dentro para fora, né? Porque lá em Mateus, a gente fala, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, busquem primeiro, em primeiro lugar, ser canal, fazer o que Deus quer que você faça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado. A vida financeira, a prosperidade, dinheiro, tudo, todo o resto vai ser acrescentado. Mas busque fazer algo a respeito do que Deus precisa que você faça a respeito. Então, é isso. Vou parar de compartilhar e parar de gravar. Hoje